anticristo, ele precisa ter o controle do mundo. De tudo. De tudo. E a tecnologia será a favor dele. Por exemplo, eu li um especialista, ou assisti um especialista falando sobre o 5G. Ele disse o seguinte: com o avanço da tecnologia da internet para 5G, vai ser possível fazer uma cirurgia delicada à distância. Misericórdia, isso não é de Deus, não. O médico vai estar de um lado do mundo, o paciente do outro lado do mundo. Com a tecnologia, ele conseguirá fazer a cirurgia. Creio em Deus, Pai. Hoje tem máquina até para quando alguém sofre um acidente, ela entra naqueles robozinhos e anda até para ir. Então assim, o 5G vai causar uma revolução na internet. Vai estar assim, um estalar de dedo. E o anticristo, o governo do anticristo vai precisar, gente, a gente já tem um candidato ao anticristo, um candidato a um falso profeta, a besta, né? A gente já tem toda a organização de um governo paralelo. Nós estamos vendo aí o surgimento de uma das nações do Oriente. Se vocês pegarem Apocalipse 16, o apóstolo João vai falar de 10 nações vindas do Oriente. Aí você começa a olhar para o cenário mundial, você vai ver a China, potência mundial, Rússia, Japão. Os Estados Unidos, eles não fazem parte do Oriente. Falando essas nações vindas do Oriente serão os braços do anticristo. O anticristo precisa do apoio dessas nações. Então, a gente está aqui no nosso mundo debatendo, mas o mundo já está caminhando para o fim. É verdade. Entendeu? Então, essa questão da vida é um sopro, ela é muito pertinente. E a gente tem que analisar a questão. O evangelho que é pregado hoje esconde a realidade do inferno. A gente não tem mais temor. Perdemos completamente o temor. Quando se perde o temor, perde a vergonha, tudo começa a ser relativo. Eu li e ouvi uma frase do pastor Silas Malafaia falando a respeito de algumas pessoas que eram evangélicas e outras que saíram do meio evangélico, enfim. E aí ele falou assim: olha, o pecado, quando ele falou do JA, eu falo assim publicamente porque é público, aonde surgiu um vídeo no Dia das Crianças, ele dizendo para os pais deixarem de educarem os seus filhos, deixarem os seus filhos fazer o que quer e ser as crianças serem o que elas quiserem, né? E aí ele veio, o pastor Silas Malafaia veio falando alguma coisa. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que o pecado nunca será relativo. O pecado na Bíblia é absoluto. Não dá para negociar com Deus o pecado. Existe de jeito nenhum. Você entendeu? Recentemente nós tivemos Tami Miranda e a sua mulher se batizando nas águas dentro de uma igreja, entre aspas, evangélica, por uma pastora lésbica. Aonde a gente vai parar com isso? É a igreja GLS, né? Aí você vê, né? Depois do batismo. Você entendeu? Daqui a alguns dias, e não se assustem, daqui a alguns dias será motivo de ódio alguém se declarar hétero. Você vê aí pelo que aconteceu lá com aquele jogador de vôlei. Sim. Você viu? Ele não cometeu homofobia nenhuma, ele apenas discordou. Ele só falou assim: eu acredito naquilo que eu acredito, né? Sim. Então quer dizer, ele só expôs uma situação. Então daqui uns dias vai ser errado você dizer que é mulher que gosta de homem e de homem que gosta de mulher. Você quer saber, vai ser proibido a gente pregar a palavra fora do tempo. Uma amiga foi fazer um boletim de ocorrência, e no boletim de ocorrência tinha algumas indicações para você fazer o BO, a sua classificação. O que você Masculino, feminino, hétero, lésbica, tudo. Quem é você? Você não é homem ou mulher, você tem várias variações. Tem várias opções. E o que me assusta para essa geração que está sendo criada, gerada, por exemplo, existem faculdades que o banheiro é unissex.
Existem Diz que já escolas existe mesmo, Deus me para crianças, pastor Eduardo. Estou falando de crianças, 5 anos. Não é, gente. O banheiro é unissex. De um lado pode ter uma menina usando o banheiro e do outro lado o menino usando o banheiro. Isso daí, isso é não o é fim do como, mundo mesmo. não é como o senhor falou, Porque é no questão boletim de ocorrência você tempo. pode estar Questão de falando. Então poucos é questão tempos. de Não, tempo, que foi assaltado, né? mas o nome é homem. Sim, é tudo. É questão de tempo. Então, daqui a pouco, o certo será errado e o errado será certo. Vão tampar a verdade com a mentira, não tem jeito. Exatamente. E não se assustem, tá, gente? Eu não levanto nenhuma bandeira partidária. Enfim, cada um vota em quem quiser. Nosso papel aqui é informar princípios que a igreja evangélica crê. E existem partidos políticos que a gente não pode votar, porque são de princípios que eles defendem. E aí não estou falando de candidato A, candidato B. Se o ano que vem o governo que for eleito for um governo principalmente de esquerda ou de partido político que vai contra os nossos princípios, se prepare, igreja. O candidato de oposição já disse que, se for eleito, vai colocar os pastores no seu devido lugar. Meu Deus. Se você não gosta ou não do atual governo, tem coisas que eu não gosto, mas é melhor ele lá do que outro. É verdade. Não tem jeito. Para quem é evangélico, cristão, É verdade. não dá para negociar. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui. A criação dos anjos. Abre aspas. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, não da eternidade, porque a eternidade não tem princípio, mas do ato criativo de Deus, do soberano Deus Elohim. Vejamos como está o referido texto no original. Abre aspas, isso aqui é hebraico. Bereshit bara Elohim et hashmarim ved haretes. Segundo a Torá, alguns teólogos interpretam esse versículo, como acabamos de ver, refere-se em primeiro lugar à criação do imaterial. Ou seja, primeiro Deus cria o Hashamaim, ou os céus. E isso não se referindo ao firmamento ou ao céu que está sobre as nossas cabeças, mas ao mundo Espiritual. Então, antes de Deus criar a terra, Deus criou aquilo que em hebraico se chama Hashmaim, os céus, o mundo espiritual. Continuando, observando esse texto, juntamente com o texto de Jó, que diz: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quando as estrelas, os anjos da alva juntas, alegremente cantavam, todos os filhos de Deus, os anjos, rejubilavam. Jó 38. Que Deus se refere à criação está completamente claro, mas agora a criação não do imaterial, porém a do Material. Portanto, quando na criação do material, ou seja, da terra ou do mundo físico, como diz o texto, os anjos já existiam no momento em que Deus lançou os fundamentos da terra, quando ele a criou no princípio do mundo. Neste momento, então os anjos rejubilavam. Dessa forma, entendemos que os anjos foram criados antes da fundação do mundo. Abre aspas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas regiões celestes, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. De Colossenses 1, 16 e 17, deduzimos que todos os anjos foram criados simultaneamente. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Esse texto nos faz compreendermos que Deus criou os anjos em série, simultaneamente. Colossenses, palavras de Paulo, né? Paulo escreveu a carta à igreja de Colossos, uma cidade chamada Colossos, e aí onde está situada a igreja dos Colossenses.
Paulo escrevendo Colossenses 1, 16 e 17. Quem pode ler? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Na aula passada, na introdução dessa matéria, nós falamos que Deus é o Criador das potestades e principados. Vocês lembram? Paulo aí está provando que Deus ele criou os principados e potestades. Nós vamos entrar nesse assunto na matéria, provavelmente aí na próxima aula, sobre quais são as funções de um principado, quais são as funções de uma potestade. Paulo está dizendo que foi Deus que criou. É lógico que com a queda de Lúcifer e da terça parte de anjos, aqueles anjos que faziam parte dos principados, alguns estiveram do lado do Lúcifer, ou estão com Lúcifer, e outros que faziam parte das potestades também passaram a ser contra Deus, estando ao lado de Lúcifer. Então, a princípio foi Deus que criou principados e potestades. Porém, como tudo o diabo copia, existe também os principados e potestades do inferno. Só para vocês terem uma ideia, vai ter a matéria, o assunto especificamente falando, que nós vamos entrar, mas só para adiantar, o que seria um principado? Quando se fala de principado, qual que é a palavra que vem à mente? Principal. Não, quando eu falo de principado. Regiões. Não. Quando eu falo de principado, qual que é a palavra que vem à mente? Príncipe. Príncipe. O que é um príncipe? Está abaixo do rei. Não, abaixo do rei. O príncipe, na verdade, ele é um governante de um reino. Ou ele faz parte de um governante de um reino. Então, a potestade a classe da potestade está acima do que a classe dos principados. Os principados agem sobre as ordens das potestades. Então, os anjos que fazem parte das potestades, eles são mais poderosos do que dos principados. É uma cadeia. Por exemplo, sai a ordem da potestade. Os principados orquestram e organizam tudo aquilo que será feito baseado na ordem que veio de cima. E os anjos executam, que são os demônios, a ordem que veio dos principados. Os três poderes. Quais são os três poderes, por exemplo, aqui do nosso país? Presidente. Não. Legislativo. Executivo e judiciário. Por exemplo, o que faz vamos lá, o que faz alguém do judiciário? Jogar causa. Vamos lá, primeiro pela ordem, né? Legislativo. As leis. São aquele grupo de deputados, não, de políticos que criam as leis. E o judiciário? Alguém cria a lei e o judiciário? Julga. Ele assina a lei, não é? Ele organiza, A lei vamos lá, as pautas dessa lei, os prós e os contra, vamos lá. Faz todo aquele trabalho para a execução. E quem executa? O poder executivo. Executivo, ele tem a lei do legislativo e tem as regras do judiciário nas suas mãos para executar. Na questão mundo angelical, funciona dessa mesma forma. Potestades, digamos que seria o poder legislativo, principados, poder judiciário, e o executivo são os demônios, os anjos caídos, que executam as ordens. Nós vamos chegar nessa matéria. Por exemplo, o que faz um principado? A palavra principado traz a ideia de príncipe. Príncipe é alguém que está abaixo do rei, que governa
uma determinada comarca, uma determinada jurisdição. Vocês estão lembrados, Daniel 9, quando ele está orando para a libertação dos judeus que estão na Babilônia? Lembra que ele fazia 3 orações ao dia, né? A oração de um judeu, 3 orações, são 3 orações que o judeu faz ao dia, de manhã, ao meio-dia, às 6 da manhã, não, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. São os horários que os judeus param tudo que estão fazendo para orar. E Daniel está lá orando em Daniel 9. Ele abre a janela, lembra do texto? Abre a janela em direção a Jerusalém. Por quê? Porque Daniel, olha que coisa interessante. A gente ouve muito de fora opiniões, ouve uma mensagem, alguém falou alguma coisa, a gente é baseado naquilo que a gente ouve, não naquilo que a gente pesquisa. Sim. A gente é mais impulsionado a fazer as coisas a partir daquilo que a gente ouve do que aquilo que a gente investiga. Daniel, diz a Bíblia, que pelos oráculos dos profetas, principalmente do profeta Jeremias, Daniel investigou, contabilizou e chegou à conclusão que os 70 anos de cativeiro já se cumpriram. O que ele vai fazer? Orar, para que Deus tire, né? E o conteúdo da oração de Daniel é essa: Deus, os profetas profetizaram, o tempo já se cumpriu, é hora da liberdade. Esse é o conteúdo da oração de Daniel. Daniel orou quantos dias? 21 dias. No 21º dia, o que o texto diz? Deus, está conjecturando aqui, tá? Porque o texto está dizendo de Daniel 9. Deus chama Gabriel. Gabriel, qual que é a hierarquia angelical dele? Não, Gabriel. Anjo. Lembra que eu falei? Serafins, querubins, arcanjos, anjos. Eu falei a respeito. Serafins, responsáveis por orquestrar os louvores a Deus no trono. Mensageiros de Deus. Querubins, os guardiões do trono, do jardim do Éden. Arcanjos, são anjos chamados para guerrear, de guerras. Anjos, mensageiros. Deus chama Gabriel, anjo Gabriel. E aí, rapaz, que coisa. Você viu? Esse é o marcando presença, né? Do café. Esse é o nome de Deus. Ô glória. Eu não gosto, minha mãe não veio. Gosto de café. Bem café assim é sinal de monte. Ó, voltando ao assunto. Deus chama Gabriel e envia ele para a terra com a mensagem de que a oração de Daniel foi ouvida, que Deus vai tirar o povo da Babilônia. Só que quando Daniel sai do trono, lembra que eu falei dos 3 céus? O céu atmosférico, a galáxia e o trono de Deus. Sim. Quando Gabriel sai dos céus, onde está o trono de Deus, perfura a galáxia, entra na atmosfera terrena, ele é impedido de prosseguir viagem. Por quem? Vocês lembram? Pelos principados. Príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia. Vocês lembram do príncipe da Pérsia? Daniel 9. Vocês nunca leram Sim. o texto da libertação? Sim. Da oração de Daniel? Sim. 21 dias? Sim. Vocês leiam depois em casa. Então eu vou ler. Gabriel, quando ele entra na atmosfera terrena, ele é impedido de ir até a Pérsia. Por que a Pérsia? Aprenda isso aqui, gente. Por que a Pérsia? Lembra que eu falei que o termo principado traz a ideia de príncipe? Príncipe, ele governa uma comarca, uma jurisdição de um reino. Olha só, Gabriel, quando ele tenta ir até onde Daniel está, ele é impedido de ir, porque naquela região da Pérsia tem um principado que governa o mundo espiritual para o mal.
Olha o mundo espiritual atuando. Vocês vão chegar, vocês vão entender algo bastante interessante. Gabriel é impedido. O príncipe da Pérsia, que é na verdade um arcanjo do mal, não deixa Gabriel passar para levar a resposta para Daniel, que está lá no quarto do palácio de Ciro, lá na Pérsia. Os babilônios prenderam e levaram cativos o povo de Jerusalém. Em determinado momento, Nabucodonosor morreu, caiu o império da Babilônia. Quem governa agora é a Pérsia. Ciro está no comando. Daniel, ele é estadista do rei, é amigo do rei. Lembra quando o rei teve que autorizar o decreto dele morrer na cova dos leões? Só que no outro dia, perturbado, o rei vai até a cela. Daniel, cadê você? Daniel, estou aqui. E ele acaba sendo amigo de Daniel. Então Daniel tem essa permissão de cultuar a Deus, de buscar a Deus, e ele está com as janelas abertas do palácio em direção a Jerusalém orando. Ele ora 1, 2, 3, 21 dias. Deus mandou a resposta, só que Gabriel não consegue passar por causa do principado. E aí ele volta para o céu, leva todas as informações. Eu estava com a mensagem, mas eu não consegui ir, porque o príncipe da Pérsia me perseguiu. Gabriel é anjo e o príncipe da Pérsia é um arcanjo Do mal. do mal. E hierarquicamente falando, um anjo não tem o poder de um arcanjo. Por isso que Gabriel, que é um ser angelical mensageiro, não pôde com o príncipe da Pérsia. O que Deus fez? Chamou quem? Miguel, o arcanjo Miguel. Aí Miguel, que tem a mesma patente do príncipe da Pérsia, desobstruiu o caminho, e Gabriel levou a mensagem para Daniel. Quando o anjo chegou, quando o anjo Miguel, Gabriel, Miguel só teve a função de destruir o príncipe da Pérsia. O mensageiro foi de toda maneira depois. Gabriel, quando o príncipe da Pérsia foi derrotado por Miguel, Gabriel conseguiu passar, chegou lá no quarto e disse para Daniel: homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar em favor de Jerusalém, Deus já ouviu. No primeiro dia Deus já mandou a resposta. Só que Daniel ficou tentando passar 21 dias. Gabriel ficou tentando passar 21 dias. Só que não pôde. Olha só, essa questão dos estudos dos anjos é muito importante. Por quê? Porque existem demônios territoriais. Esse príncipe da Pérsia nada mais era do que um demônio territorial. O que é um demônio territorial? São demônios que comandam determinada região delegada pela potestade. Quem aqui já foi? São demônios delegados pelas potestades para dominar e governar de determinada região. Por exemplo, quem aqui já foi de uma religião ocultista sabe que em determinados locais existe um espírito que comanda aquele local. Eu já fui da macumba. Eu não quis dizer, né? Mas só pode falar quem já foi. Quando você anda, por exemplo, quem é de uma religião ocultista, quando passa em determinada cruzalha, tem que prestar reverência, por exemplo. Quando você vê esses trabalhos em encruzilhadas, é porque naquela encruzilhada, naquele quarteirão, por exemplo, existe um demônio que comanda aquele quarteirão. E quando fala assim que você vai lá e quebra aquilo? Não pode. É bom não mexer. Não por questão, primeiro por questão de respeitar a religião. Isso. Por mais que você não concorde, tem que ter o respeito. E segundo, você está lidando com uma situação espiritual. Então, se você for fazer aquilo, você tem que estar revestido. Sim, entendi. Pois é, porque vai ficar na porta da sua casa. Não, imagina. Cristão não pode ter medo de trabalhos feitos em outras religiões. Não pode ter medo.
negócio é tenso, é oração com a mão na parede. Quem está sob a cobertura espiritual, nenhum trabalho pega. Exatamente. É você pegar o exemplo do anjo da morte na terra do Egito. A casa que tinha a marca do sangue, o anjo não entra. É verdade. Você entendeu? A gente precisa ter esse entendimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existem demônios territoriais. Agora, se existem demônios que governam um país, gente, vocês podem acreditar, existe uma potestade que governa a nação brasileira. É por isso que nós temos visto crimes hediondos, o avanço do pecado. Já estão organizando o carnaval. O pessoal não está respeitando o pessoal que morreu. É verdade. Isso é hipocrisia, gente. Existem demônios, além de haver uma potestade em Brasília, lá na esplanada dos ministérios, certamente, por isso que a gente tem que orar. A Bíblia nos ensina, nos instrui a orar por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão no poder, porque existem demônios, é uma guerra. Paulo diz que a nossa luta, Não é contra a carne. quando Paulo fala de luta, porque nós estamos em guerra. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é nas regiões celestiais, mundo espiritual. Existem situações que você não consegue debater com quem não tem a mesma fé que você, porque são assuntos espirituais. Coisas espirituais só se discernem por pessoas espirituais. Então, existem sim demônios. Eu lembro a vocês que na aula passada nós falamos